Olá, eu sou Hélio do Bonomo, presidente do Conselho Federal de Nutricionistas, atualmente presidindo o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de Minas Gerais e trabalho na Universidade Federal de Ouro Preto. Nós vamos tratar aqui hoje da aquisição de produtos da agroecologia e produtos orgânicos para a alimentação escolar. Já há algum tempo, fruto de várias articulações da sociedade civil, de técnicos, do governo, não do governo, agricultores familiares, se debateu no Brasil, fora dele também, mas se bateu no Brasil, a importância de se ter uma política nacional de agroecologia e produção orgânica. Isso redundou na construção também de um Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. O plano, ele é uma ferramenta fundamental para dar vitalidade à política, que tinha como pressuposto, e tem como pressuposto, a preservação de reservas ambientais, a produção, o conhecimento científico e a comercialização e o consumo desses alimentos orgânicos e da agroecologia. Para fortalecer esse setor, é fundamental algumas coisas. Dentre elas, que tenhamos financiamentos públicos para esses agricultores transitarem do modelo convencional de produção para o modelo agroecológico. A assistência técnica, ela se faz necessária porque ninguém vai mudar do modelo convencional de que se vem trabalhando há muito tempo por um modelo, de certa forma, desconhecido. Acresce a isso que, para essa mudança, precisa ter mercado institucional. Existe mercado no Brasil privado, mas o mercado institucional, o mercado público, foi fundamental ser estabelecido, tanto na política quanto no plano. Dentro desses mercados públicos, um deles fundamental e que está sendo considerado hoje como elemento primordial para melhorar tanto a produção quanto a qualidade da alimentação é no programa de alimentação escolar. Vamos tratar um pouco mais disso aqui. É sabido que o produto orgânico e o produto de base agroecológica, ele precisa ter algumas normativas, alguma certificação, seja ela oficiais, ou seja ela por base comunitária. A alimentação escolar, já de algum tempo, tem procurado adquirir alimento da agricultura familiar mais regionalizado, que respeite hábitos regionais, e, por isso, a alimentação escolar, a aquisição da agricultura familiar, ela experimentou e bebeu muita água na experiência do programa de aquisição de alimentos, né? Mais recentemente, o Programa de Aquisição de Alimentos Compra Institucional Públicos Federais tem bebido água na experiência do Programa de Alimentação Escolar. O que não quer dizer que ainda não tenhamos algumas dificuldades para isso. Nós queremos reforçar todos os gestores, seja federal, do Distrito Federal, estaduais ou municipais, e de todas as organizações que são financiadas com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que devam estimular a aquisição para a alimentação escolar de alimentos oriundos da produção de base agroecológica ou orgânica. Obviamente que, para isso, precisa de ter iniciativa dos nutricionistas que, antes de definir a elaboração de cardápio a partir de um princípio nutricional, que ele também deve fazer alguns arranjos para identificar essa produção, seja local, territorial ou regional, para que a gente possa, na elaboração do cardápio, constar esses produtos e, obviamente, contar da chamada pública. Isso precisa ser previsto na chamada pública para aquisição da agricultura familiar. Não é a licitação de obediência da 8666. É a obediência à Lei 11.947, Resolução 26, e que trata e permite e estimula a aquisição de alimentos dos assentamentos, da reforma agrária, de pequenos agricultores, da comunidades indígenas, povos, comunidades tradicionais, e reforça a importância de dar um plus, valorizando a aquisição de produtos orgânicos e agroecológicos. Dificuldade oriunda disso é a falta de articulação com os setores prévios. É fundamental a assistência técnica. A Emater, ou outro nome que tenha nos estados, é quem conhece qual é a produção, quem conhece quem são os agricultores e quem sabe também onde essas pessoas estão localizadas e qual é a capacidade de produzir para ofertar para a alimentação escolar. Esses arranjos são fundamentais, a assistência técnica, o gestor público, seja ele de qual esfera, e o nutricionista, que é o responsável técnico para essa atividade. Então, nós chamamos atenção para esses três segmentos, e fundamentalmente o nutricionista, que é o responsável técnico, para que identifique isso a priori, para trazer dois elementos fundamentais nesse componente de comprar esses alimentos
de base agroecológica ou de produção orgânica. Que gera desenvolvimento local, né? Mantém mais as comunidades no campo, evita o êxodo rural para a cidade. E nós produzimos, além de gerar desenvolvimento local, gera desenvolvimento econômico local, ressocialização. São partes importantes da juventude que tem saído da cidade, do campo para a cidade, tem retornado, nós temos dados que têm demonstrado isso, e tem retornado para o campo. Além do que, nós estamos ofertando para aquela comunidade nossa local alimento sem veneno, sem transgenia, e alimento que faz com que, além do componente nutricional, tenha um componente fundamental, que é de cidadania, que é de sustentabilidade, que é o compromisso que tenhamos com um novo modelo, um novo sistema de produção alimentar. É sabido que o modelo existente hoje ele é insustentável. Cada resultado de exame que se faz nos alimentos, identificando uma quantidade dos mais diversos venenos contidos nesse produto. Seja aqueles autorizados e com quantidade acima do autorizado, seja aqueles não autorizados para qualquer tipo de produção, e aqueles autorizados para um tipo de alimento e que é encontrado em outro. Os alimentos oriundos da produção orgânica e agroecológica não terá, certamente, os alimentos não terão, certamente, esses componentes, senão não seria orgânico e agroecológico, e geraria, com certeza, um compromisso ecológico, né? Um compromisso que preservava a biodiversidade da região e da localidade. E geraria um compromisso com a sustentabilidade. O que nós queremos comer hoje, nós, nossos filhos, nossos netos, nós queremos também para as gerações futuras. Então, adquirirmos esses alimentos para a alimentação escolar, não estamos dando só um alimento saudável e adequado para essa criançada, jovens e adultos, que recebem recursos do FNDE, além dos recursos próprios das entidades executoras. Mas também nós estamos gerando uma consciência crítica ecológica da biodiversidade e da sociobiodiversidade nesses diversos locais. Então, alia-se a outros programas, né? O Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica não tem somente esse componente do Programa de Alimentação Escolar, mas ele é basilar, ele é importante. Nós temos mais de 40 milhões de comedores, diria assim, na alimentação escolar. É um potencial tremendo para isso. As dificuldades encontradas de comprar do agricultor familiar, de produção orgânica de base agroecológica, são muito menores do que as vantagens e as possibilidades que nós estamos gerando de preservação ambiental e sustentabilidade, e criando novos parâmetros tanto de consumo como novos parâmetros de produção. Isso, certamente, essas crianças, jovens e adultos que estarão nessas escolas, eles levarão essa informação para os seus lares, para os seus domicílios. Esse tipo de conduta, de trabalhar pensando em outro modelo, não é de responsabilidade de um setor. Não é só responsabilidade do Estado brasileiro, nem de determinado governo. É uma responsabilidade de toda a sociedade. Geraremos, certamente, maior renda para o agricultor familiar. A renda ficará mais em torno do município na região. Há uma tendência da família se agregar mais em torno disso. Os exemplos não são poucos do que eu referi anteriormente. Não são poucos os exemplos de jovens que estavam na cidade voltando para a roça, porque ele vê uma perspectiva social, econômica, né, e ambiental nessa possibilidade que ele não via antes. Então, a compra institucional ela tem uma tarefa fundamental, né, que a partir do momento que estabilizado essa compra governamental, compra pública pelos agricultores, ele certamente alargará o seu mercado para outros mercados privados, mas a partir de uma cultura institucional. Isso para nós é importante. O compromisso individual de cada um, dos pais, dos educadores, mas também dos gestores, é fundamental compreendendo isso. Que sempre a gente escuta dizer, mas é difícil identificar, a certificação orgânica é cara, é verdade que é cara. Mas tem outro tipo de certificação que é de reconhecimento comunitário. Tem uma lógica, tem referência no site do MDA, no site do FNDE, que as pessoas podem buscar. Como que é isso? Quem certifica no Brasil? Como é que se sabe que esse alimento é orgânico? Que é diferente do agroecológico. O agroecológico é um conjunto de experiência metodológica, é uma nova ciência, não é uma alternativa especificamente de alguém que acha que é bacana, é porque a única alternativa viável, se quisermos preservar biodiversidade, a variedade de plantas e animais para o futuro. Então, a escola tem cumprido uma parte do processo, nós temos que fazer outros. Ao comprar alimento nós como adulto, ao comprar alimento para a nossa residência, para outras instituições, mas a escola é um componente formal
que gera educação, que tem uma pedagogia, um equipamento público fundamental. Você pode gerar, a partir daí, educação alimentar e nutricional a partir da compra. A compra é um componente formal, institucional, que deve obedecer à legislação pertinente, com chamada pública, não com a 8666, mas também, a partir dele, gerar educação alimentar e nutricional com a comunidade acadêmica, a comunidade escolar, e essa comunidade ela levará para o seu meio ambiente, para o seu domicílio, para outros locais, essa perspectiva de comer comida de verdade, comer comida não envenenada, porque nós queremos preservar a saúde nossa, futura, mas também queremos preservar bichos, animais, subsolo, a água, as plantas, para que outras gerações possam conviver com essa beleza que nós convivemos hoje. Esse é um recado que a gente quer dar, estimular os nutricionistas a buscarem as dificuldades. Também podem procurar as entidades de nutrição, os conselhos regionais ou o Conselho Federal, e, fundamentalmente, uma aliança com o gestor e aliança com a assistência técnica, que esse tripé é fundamental para o êxito desse programa.